Então, falamos semana passada um pouquinho do ciclo da água, todas as maravilhas que a gente tem olhando, né, os detalhes do mundo, por que chove, como chove, inclusive na Brahá que a gente faz Mashiva Ruach, o Morida Geshem. Por que a gente está louvando Deus pelo vento? Porque se não tivesse ventando e não caísse a chuva no lugar onde tem que cair, então não ia adiantar nada toda a chuva que cai no mundo. Então ele fala, um dos pontos interessantes também, se a gente olhar para a natureza, impossível a gente não ver a mão de Hashem, o Mipilei Aborehu, Keitza Notzar Amazon Meazraim, como que nasce toda a comida a partir de sementes, Shegargir Echad Matzmiach Be Memutza Elev Gargirim Veyoter. Então, que é, você pega um grão de uma sementinha e isso faz brotar pelo menos mais milhares de grãos novos, o que Sheulo Nifga Mibarad Veshidafon Vekadome. Quando ele não é atingido, né, quando ele não é estragado pelo granizo, pelas queimadas, o Kvar Nasachishuv Shebekoach Gargir Chita Echad Leatzmiach Shalosh Meot Shibolim. Então já é conhecido que um grão de trigo consegue fazer brotar 300 espigas. Quer dizer, é o milagre que Hashem acaba fazendo. O Bechol Shibolet Yesheinai Yoter Miesrim Gargirim. E em cada shibolet, em cada espiga, a gente tem pelo menos 20 sementes. Quer dizer, cada semente forma 300 espigas e cada espiga tem pelo menos mais 20 sementes. Quer dizer, de uma semente original se cria sozinho mais 6.000 sementes. Então, milagres que a gente vê de Hashem dentro da natureza. Veyeshnam etzim gdolim shenotzru migargir echad. E a gente pega uma árvore gigantesca, né? Essas árvores com frutas, com flores, toda essa árvore gigantesca, ela foi criada a partir de uma única semente. O becholetz yeshnam arbeyoter gargirim miasher bechita sheiskarte. E em qualquer árvore tem certamente muito mais semente do que o que a gente encontrou no shibolet, numa espiga de trigo. Ishtabach Haboré Ahacham Ve'arachman. Então, como a gente tem que louvar o Criador pela sua sabedoria e pela misericórdia, a Mesabev Tavut Advarim Agdolim Beyoter Meagore Makatan Ve'achalash Beyoter. Então, uma coisa que Deus ele quis mostrar, ele quis até chamar nossa atenção, quando a gente vê uma árvore do tamanho, né, de uma árvore com frutas, com flores, se a gente lembrar qual é a causa de tudo isso, é uma sementinha pequena e frágil. Quer dizer, ele quer demonstrar, mesmo coisas gigantescas, ele consegue fazer através de uma pequena semente, como está escrito no Pasuk, Lo nitkenu alilot. Então, para ele são contados todos os atos. E aqui uma das explicações é que Deus ele já preparou. Ele já sabe tudo o que vai ser criado no mundo, já tem o que vai ser o causador e qual vai ser a consequência desse causador. Mesmo uma pequena semente, isso já a gente pode ter muita vida através disso, que vai sair de uma pequena semente. O Ledarkei Adzuna Shel Kol Minumin Mibalei Haim Ein Mispar. Então a gente também, outra coisa que chama muita atenção, a alimentação de todas as criaturas, que quer dizer, são incontáveis o número de criaturas que tem no mundo, Ve'ahacham, Kasher Itbonen Bahem, e uma pessoa sábia, quando for parar para refletir sobre todo o ciclo de alimentação dos animais, Ve'yavin et Ishtal Shelutam, ele vai entender como está tudo conectado, né? Todos os ciclos biológicos, como Hashem, quando a gente tenta mexer um pouquinho nisso, né, o estrago que o ser humano consegue fazer na natureza, quando a gente
quer interferir nas coisas e a gente estraga o equilíbrio perfeito de tudo que Hashem fez. Vetasibot madua nikba lekolmin derech hatzunah shelo. E também os motivos que Deus tem para ter fixado para cada criatura, para cada espécie, a sua forma de nutrição. E akir et ha-chokhmah shebe machshevet ha-boreh itbarach. E com isso a gente vai entender e vai reconhecer a sabedoria de Hashem. Então a gente vê os animais que atacam outros animais, os animais que se alimentam de plantas, cada um Deus criou, e a gente vê que os animais que se alimentam de plantas nunca vão mudar a sua natureza para atacar um animal, e vice-versa. Os que atacam os animais, eles não vão começar a virar herbívoros do dia para a noite. Tudo foi criado com ceder, e Deus colocou, naturalizou em cada animal, inclusive a sua forma de alimentação. Vial darkei atzuna arabim viashonim amar David HaMelech alav shalom. E sobre todos os tipos, diferentes de nutrição que existem no mundo, David HaMelech já chamou a atenção disso. Kulam elecha yesaberun, todos para você vão clamar com esperança. Latet ochlam beito, para que você mande para eles a comida no momento certo. Titen lachem il kotun, e você vai dar para que eles possam colher. Tiftach yadecha isbeun tov, e você vai abrir as suas mãos e você vai saciar todas as criaturas do mundo com o que tem de melhor. Viamarod, e mais ainda falou David HaMelech, poteach et yadecha umasbia lekol chai ratzon. Então abra suas mãos, Deus, e sacia todas as criaturas com ratzon, com vontade. O bishar habitachon evaer inanzei yoter bezrat Hashem. E no shar habitachon ele acaba se aprofundando um pouco mais, que fala justamente da bitachon, da segurança que a gente tem que ter com Hashem, a confiança que Ele vai mandar cada coisa que a gente precisa, o sustento, no momento certo, da maneira correta. Ve'atová gdolá beyoter mikol atovot sheitiva borei le'adam. Agora, sem dúvida, de todas as bondades, a maior bondade que Hashem fez para o ser humano, ve'araya achi chazaká alachduto ve'yechalto itbarach. E a maior prova, para quem quer procurar, a prova mais forte da unicidade e de toda a capacidade infinita de Hashem, e a Torá shenitna le Moshe nevio alav shalom. É a Torá e toda a sabedoria contida na Torá, que foi entregue diretamente nas mãos de Moshe, o grande profeta de Hashem. Ve'autot she'Hashem era aliado, e todos os sinais que Hashem fez através de Moshe Rabbeinu. Veshinui minhagei vetivei olam, e todas as mudanças, toda na natureza do mundo, quando Deus foi entregar a Torá, quando Deus foi tirar o povo judeu do Egito, ve'amoftim anoraim she'era Hashem, e todos os grandes milagres e sinais que Hashem ele mostrou, que deixa na min baborei itbarach o benevio, para que a gente pudesse acreditar em Hashem e acreditar no seu profeta, que isso é diferente de qualquer outra nação do mundo. Se a gente for olhar, tem inclusive na Agadá de Pesach, que a gente fala na Agadá, se Deus tivesse aproximado a gente do Har Sinai, mas não tivesse entregue a Torá, daieino. Como daieino? Sem entregar a Torá? Quer dizer, todo Mamad Har Sinai, toda essa revelação de Hashem, isso diferencia o povo judeu de todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo, Deus falou com os povos, Deus falou com os profetas, mas o único que tem o argumento que Deus falou diante de um povo inteiro, isso é só o povo judeu. Então isso é para que Deus fez isso? Para que a gente possa ter uma confiança plena, não só em Hashem, mas também no seu profeta que ele escolheu diante de todo o povo. Como Deus escreveu na Torá, Vayar Israel et hayad agdolá asher asa Hashem b'Mitzrayim, e o povo judeu viu a grande mão que Hashem fez no Egito. Vairu ha'am et Hashem, e o povo temeu muito a Deus. Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe avdo, e eles confiaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Venemarod, e mais ainda está escrito, Atah harei taladat
que Hashem hu Elokim einod milvado. Você apareceu para fazer todo mundo saber que Hashem, ele é Elokim e não tem ninguém fora ele. Minashamaim ishmiecha et kolo, e do Shamaim a gente escutou a voz dele. Leiasrecha, para instruir o povo judeu. Viala aretz erecha etisho agdolá, e sobre a terra ele mostrou o fogo dele, o grande fogo de Hashem. O dvarav shamata mitoch haesh, e a gente escutou as palavras dele que vinham do meio do fogo. Então o povo inteiro, quer dizer, estamos falando de 3 milhões de pessoas que tiveram o mérito de ver face a face e falar com Hashem. Esse é um chesed dos maiores chesed do povo judeu. Aqui também um outro milagre aberto que a gente pode olhar da existência de Hashem. E mirtze adam lirot basmanazé nisim adomim la nisim shenasu lavoiseinu. Então, olha o que ele fala aqui impressionante. Se a gente quer ver milagres do tamanho dos milagres que aconteceram no Egito, que pode ser milagres tão grandes assim, e ten mabat amiti al kiumeinu ben almot meaz sheanu bagalot. É só olhar a sobrevivência do povo judeu entre os outros povos do mundo desde que a gente foi para o exílio. Milagre aberto. A gente está vivo até hoje em dia. Isso é um milagre aberto. Se a gente for olhando para trás, todas as guerras que aconteceram em Israel, isso é completamente lógico. Não existe forma de explicar, de entender. Inclusive, assim eu escutei uma vez, que grandes estrategistas militares falam: nunca estude as guerras de Israel para aprender nada. Não se aprende nada militar das guerras de Israel, nada. Por quê? Porque não tem, é tudo Minashamaim, são milagres abertos, quer dizer, tem coisas que não tem explicação nenhuma, e a gente vê a mão de Hashem na desproporção que tinha de forças dos dois lados, e Israel sempre sai vitorioso de todas as guerras, quer dizer, milagres abertos. Isso não só nas guerras de Israel, a existência do povo judeu entre pessoas que odeiam os judeus, e fizeram de tudo para exterminar os judeus, e Hashem está sempre com a mão dele protegendo. Ve'al matzaveinu akalkali beinechem, também nossa situação financeira entre eles. Mas não, ele fala também na Galut, os judeus da Galut, mesmo que a gente normalmente, sempre foi discriminado, toda a Idade Média, a gente deveria ser um povo de pobres, de pessoas que não tem nada na vida, como por exemplo os ciganos, quer dizer, que sempre foram sendo expulsos dos lugares, viraram um povo nômade, e que hoje em dia praticamente são pobres, que vivem de pedir esmola nas ruas. Lamrot yeslano ashkafot acherot veora chaim acher, mesmo que a gente tenha uma visão completamente diferente dos outros povos e uma maneira de viver completamente diferente, vehem yodim zot, e eles sabem disso, eles sabem das diferenças que o povo judeu tem. Vaire, e aí a gente vai perceber que matzava kalkala via parnassá shelano ulai kimat ke matzavam hem. A gente vai ver que a nossa parnassá às vezes é tão boa quanto a parnassá deles. Veitachena filo shematzaveinu hu yoter tov matzavam. E às vezes a gente vai encontrar que a nossa situação é ainda melhor que a situação financeira deles. Isso é um milagre aberto. Isso não tem explicação. Pelo tamanho do povo judeu, pelas condições de vida que o povo judeu sempre teve, e fugiam e saem de uma guerra e recomeçam do zero. Há quantos anos tem judeus aqui no Brasil? Pouquíssimos, Os bisavós, avós que começaram a vir, deveria ser todo mundo uma mão na frente e uma mão atrás. E Baruch Hashem, a gente vê milagres acontecendo, uma comunidade forte, uma comunidade com dinheiro, Baruch Hashem. Da onde isso? Eles próprios são um milagre, Esses nossos avós. Sim. Assim, Não, sem nada, com a roupa do corpo e vendendo de porta em porta. Bisman milchama, o Meumot, e é interessante, quando acaba se destacando o povo judeu, ele fala, em situações de guerra e de tumulto, o povo judeu ainda acaba se sobressaindo ainda mais. Não, a gente pega a história dos avós e bisavós, é impressionante, impressionante.
Vieram para o Brasil, a grande maioria vieram para o Brasil sem nada, viajar de uma maneira quase como mercadorias nos navios e chegaram aqui sem nada. Veodire, e mais um detalhe interessante que ele chama a atenção, Shabeinonim ve'aniim shebahem, ovdim yoter kashem asher abeinonim ve'aniim shelameinu. As pessoas intermediárias e mais pobres dos outros povos têm que trabalhar muito mais duro do que as pessoas intermediárias e pobres do nosso povo. Quer dizer, tudo isso é Ashgaha Pratid. Como Deus garantiu para a gente. Ele deu uma aftachá que Av Gamzot Biotan Beretz Oivehem, mesmo quando vocês estiverem na terra dos seus inimigos, Lo Meastim Velo Gealtim, eu não vou desprezar vocês e eu nunca vou rejeitar vocês. Mesmo que vocês estiverem no exílio, que vocês não têm méritos, eu vou estar com vocês, eu vou estar ajudando vocês. Vezra Amar, também o Ezra Amar, que Avadim Anachnu, o Beavduteinu, Lo Azavano Elokeinu. Porque, apesar de nós sermos escravos, mesmo na nossa servitude, Deus, Ele nunca nos abandonou. Venemar, e também está escrito no Teilim, Lulei Hashem Sheayalano, se não fosse Deus que estivesse conosco, Yomar na Israel, é uma declaração de Israel, Lulei Hashem Sheayalano, se não fosse Deus que estivesse com a gente, Bekum Aleinu Adam, o que a gente seria quando os homens se levantam contra nós? Quer dizer, não teria sobrado nada para o povo judeu. Então, conta uma vez de um rei, ele pediu para um conselheiro, ele falou, por favor, eu quero que você me dê de uma maneira simples e direta uma prova de Deus. E o conselheiro respondeu, os judeus, majestade. Essa é a maior prova de Deus que pode existir. Os judeus são uma prova ambulante da existência de um Criador. E não só um Criador que fez o mundo, mas a gente vê, através do povo judeu, um exemplo que Deus está interagindo com o dia a dia e Ele que está definindo tudo o que vai acontecer no mundo. Agora ele vai falar alguns detalhes impressionantes que a gente passa batido e não presta atenção. Vechen me'anachon shetasim lev vetavrin et chokhmat Hashem vetovó. Então tem uma coisa que a gente precisa muito refletir para perceber a sabedoria de Hashem e a bondade dele. Mima she'alafim verivevot bnei adam baim lidei askama ve'achlata meyuchedet. Quando milhares ou dezenas, centenas de milhares de pessoas, elas vêm e concordam com uma única decisão unificada, lemarot shekol echad shoneh mechaveró bedeotav, apesar que a gente sabe isso, se botar 3 pessoas numa sala, vão ter 4 opiniões diferentes. Mas existem consensos. Deus colocou na cabeça da pessoa alguns tipos de consensos. Por exemplo, leamlir alatzmam lemelech et echad mehem. Escolher um entre eles e fazer desse um o rei. Isso é um milagre. Que todo mundo aceite alguém como o seu rei ou como seu governante. O mekablim et maruto veshomim bekolo bekol asher umetzave umashirotam. E impressionante, todo mundo recebe sobre si a autoridade desse rei e todo mundo escuta a sua voz e todos os seus decretos e todas as suas advertências. O mitiahassim eilav beirat hakavod. E se direcionam, se relacionam com ele com temor e com honra. A gente pega a rainha da Inglaterra. Olha a honra que é dada para a rainha da Inglaterra, principalmente, quer dizer, hoje em dia já não tem mais força política nenhuma, mesmo assim a honra, que é a figura de um rei, quer dizer, isso é uma coisa de Hashem. Por que as pessoas respeitam tanto, ainda mais na Inglaterra, com todas as patetadas da família real inglesa, mesmo assim o kavod que eles dão para o rei. Impressionante, a troca da guarda da rainha, uma coisa que todo turista vai na Inglaterra para assistir a troca da guarda e a honra dos guardas da rainha, quer dizer, uma coisa incrível. Vehu shomer aleichem vedoeg lahem. E esse rei, ele cuida do povo, ele se preocupa com o povo.
acho que provavelmente não está incluindo países como o Brasil, né? Que os governantes aqui não estão muito preocupados e muito menos cuidando do povo. Veshofet betzedek beinehem, ele se torna um juiz justo e correto para o povo que ele está representando. O manhigotam beanhagah sheil letovat kulam. E ele vai direcionar o povo, ele vai conduzir o povo de uma maneira que para a maioria do povo, né, seja uma coisa positiva, que deixe loi pagar gufam urehusham, para cuidar da saúde deles, para cuidar dos bens deles. Os nossos bens, os nossos governantes do Brasil cuidam muito bem dos nossos bens. O que deixa oyev lo yuchal leitgaber aleichem, e que os inimigos não possam atacar eles. Quer dizer, esse rei é uma coisa meio recíproca, né? Ele recebe esse poder do povo e, teoricamente, ele zela pelo bem do próprio povo. Ve'ilu lo haya amelech shedoeg laklal. Agora, se não tivesse uma pessoa lá em cima, que por askamá, por concordância das pessoas, ele representa o povo todo, ve'kol echad haya doeg rak leatzmo, e cada um tivesse que se cuidar de si mesmo. O que ia acontecer? Veshomer rak al zchuyoitavhu, e ele ia cuidar só dos seus direitos. Lo hayu bnei adam machlitim afpam livnot migdal vechomas aviv lair. Nunca ia ter uma concordância nem de fazer uma muralha na cidade com uma torre de sentinela. Por quê? Porque um ia querer de pedra, outro vai querer de madeira, o outro acha que vai ter que ser de tijolo e vai ter uma briga, eles nunca vão concordar e nunca vai ser construído nada nessa cidade. Ve'aita shoreret efkerut. E o que ia dominar naquele lugar é a efkerut. Ninguém manda nada, ninguém faz nada, tudo ia estar largado. Um lugar onde não tem um rei, nada sai do lugar. Lachen natan Hashem belev bnei adam leamlich al atzmam bimeyuchad melech sheanhigotam. Por isso que isso foi uma coisa que Hashem plantou no coração das pessoas, que eles vão coroar sobre si com união um rei que conduza eles, que deixe laolam kiu, para que o mundo possa existir. Se não fosse a existência de alguém em comum acordo que está tomando decisões e definindo as coisas, o lugar se perderia. A Bíblia sempre fala que a gente tem que rezar para Hashem, para a gente ter um governo forte, porque sem governo uma pessoa ia comer... Engole a outra, ele traz aqui esse... Ele tem feito até, não sei o que foi, no Shavuot, né? Tinha uma tefilá pelos reis, ele fez uma tefilá... O governo, né? Você reza. Sim. Não, a gente está vendo o Brasil, o que está acontecendo de não ter um governo decente. E aí vem a anarquia, né? É o que ele fala, é efkerut, a anarquia, que cada um faz o que quer, da maneira que quer, cada um está pensando nos seus direitos e não nos direitos do povo como um todo. O mikol sheken sheesh toelet beamlachat hamelech im hu shomer et chukei haTorah. E mais ainda, óbvio que tem muitos benefícios de ter um rei, se esse rei ele cuida de Torah e mitzvot. O manhigotam al pi hatzedek bedrachim tovim veyesharim, e ele conduz o povo de acordo com justiça, nos caminhos bons e nos caminhos retos. Vehu kafuf la Torah vedoeg leanhagah shel yosher, e ele se curva perante a Torá, as leis da Torá, e ele se preocupa em conduzir de uma maneira correta. Shalideikar memshaltom mitboseset umalchutom mitkaemet ledorot. Assim o seu poder ele vai se fundamentar e o seu reinado vai durar por muitas gerações. Quer dizer, Baruch Hashem, juízes que vieram e reinaram de acordo com a Torá, isso foi sendo passado de geração em geração. Reis que vieram e foram contra a Torá eram gerações muito curtas e já mudava o rei de Israel. Como está escrito, Chesed ve'emet yitzru melech
Então, o Hesed e a bondade e a verdade, eles criam o rei. Então, o que quer dizer isso? Ele traz aqui um comentário. A Hesed ve'emet shamele José, Hem shomrim oto. Toda bondade e toda verdade que um rei ele atua, isso acabam fazendo ele, acabam cuidando dele. Shaliadam yeshlo ohavim rabim ashomrim alav, porque ele vai ter muitas pessoas que gostam dele e essas pessoas acabam cuidando dele. Então, quanto mais bondade você faz, mais essa bondade ela mantém o teu reinado. Ve'amru ve'saad bechesed kiso, e o que suporta o trono do rei é a bondade que ele faz. Alidei hesed sheuose umechazek et kiso malchuto. Então, toda vez que o rei ele faz bondade, essas bondades que o rei ele faz, é isso que vai dar suporte para o seu trono do reinado. Ve'amru Rabbeinu zichron livrachai no Pirkei Avot, Evei mitpalel beshloma shel malchut, reze pelo shalom da malchut, né, do governo, shel male morah ish etreu haim blao. Tem que reinar, tem que rezar pelos governantes, porque se não é o temor que as pessoas têm dos governantes, ish etreu haim blao, uma pessoa ia engolir o seu companheiro literalmente viva. Então a gente vê, infelizmente, quando tem, por exemplo, um apagão à noite. Isso os crimes triplicam, quadruplicam, porque não tem medo da polícia, não tem medo do governo, então começam a ter, quando tem uma guerra, saqueiam lojas, porque ninguém tem medo de mais nada. Quer dizer, se não é pelo medo dos governantes, as pessoas se engoliriam literalmente vivas. Gam yesh lecha leitbonen velirot et chokhma elionah vet midat uvot barach. Também a gente precisa refletir aqui também um detalhe que do nosso dia a dia que a gente não presta atenção. O quanto dá para ver a medida de bondade de Hashem. Mima shekol bnei adam bou lidei askama leyaches erech lakesef velazahav. Como que todo mundo concordou em atribuir valores para o ouro e para a prata? Por que todo mundo gosta de ouro e de prata? Que da onde saiu esse gosto comum? Que todo mundo tem gostos diferentes na vida, mas tem coisas como o ouro e a prata, todo mundo concorda que são coisas de valor. Veliknot velimkort muratam, e eles usam o ouro e a prata para comprar como base de troca, né? Para comprar e vender coisas. O leishtadel litzbor mehem arbe, e as pessoas se esforçam para acumular muito de ouro e de prata. Vedavar zeh umerachmei abore al bnei adam. Isso é uma misericórdia de Hashem com o ser humano. O que tem de misericórdia de Hashem com o ser humano? Isso que deixe yasigu et kol itztarhutam alidei hakesef ve'azahav, que as pessoas consigam todas as suas necessidades através do ouro e da prata. Lamrot shechem atzmam einam mevim ladam kol toelet. Mesmo que o ouro e a prata não tem nenhum benefício para o ser humano. Olha que impressionante o que ele fala, e é muito verdade. O que vale mais, um pedaço de ouro ou um alimento? Shearei mish sovel meraav otzamah, uma pessoa que está sofrendo de fome ou de sede. Mahmat choser mazon ou maim, por falta de comida ou de água. Lo yoilo rova kesef ve'azahav. Não adianta ele ter milhares e milhares e milhares de moedas de prata e de ouro, ele vai morrer de fome. As guerras você trocava? Objetos, joias, tudo um pouquinho de pão? Sim, sim. Vehem lo imalu et machsoro, e todo o ouro, né, toda a prata que a gente pode ter na vida, isso não preenche a falta de um copo d'água e de um pedaço de pão. Então, quer dizer, o ouro e a prata não tem valor intrínseco nenhum, é zero. Por que Hashem colocou na gente um gosto tão grande por alguma coisa que não tem valor intrínseco nenhum? Então, conta uma história, não sei se verdadeiro ou não, mas de um banqueiro que ele sempre falava na brincadeira, mas falava, olha, eu não sei do que eu vou morrer, eu sei do que eu não vou morrer. Com todo o dinheiro que eu tenho na vida,
eu nunca vou morrer de fome ou de sede. E aí ele ficou preso dentro do próprio cofre dele, com não sei quantas toneladas de ouro, de dinheiro lá dentro, e morreu de sede lá dentro. Vehen mi shesovel mikeev bechad meivarav. Ou alguém que loleino, sente dor em algum membro, em algum órgão do corpo, lo itrape aledeia kesev azahav. Ele não pode se curar com o ouro e com a prata, porque o ouro e a prata não servem para nada. Impressionante. Sharei etrova trufot markivim shear otzrot teva, porque todos os remédios eles são compostos por outros tesouros da terra. Verak bemikrim bodedim mishtamshim bekesef bezahav letzorkei refuah. Casos muito isolados a gente pode usar o ouro e a prata também para coisas de saúde, mas não sei nem se hoje em dia existe algum uso medicinal para o ouro e para a prata. Veim ken ma shebnei adam leutim acharei akesef ve'azahav. Então, por que as pessoas saem tão entusiasmadas, elas correm tanto atrás do ouro e da prata? Urak mipnei she'Hashem natam lachem teva leishtokek lemamon. Só porque Deus colocou na natureza do ser humano que eles têm que ter desejo pelo dinheiro, que deixei olam kiu, só para dar para o mundo uma existência. Então, quer dizer, uma coisa completamente lógica, o amor que o ser humano tem pelos metais preciosos. Por quê? Porque os metais eles são preciosos, apesar de não ter valor intrínseco nenhum. Quer dizer, no nosso dia a dia, um pão vale mais do que uma barra de ouro. Mas Deus colocou no coração do ser humano o desejo pelos metais, e isso faz com que as pessoas elas corram atrás do ouro e da prata e consigam, com trocas de ouro e prata, todas as suas necessidades. Uma coisa que também quebra completamente todo o ideal socialista, que todo mundo tem que ser igual. Vehad mi niflaot chokhmat abore e a haluká abilti shavá shelakesef ve'azahav ben bnei adam. Uma das maiores maravilhas da sabedoria de Hashem é a divisão que tem desigual do ouro e da prata entre as pessoas. Divisão da renda é completamente desigual. She libnei adam meatim yesh mamon arbe ulerov bnei adam yesh mamon meat. Para pouquíssimas pessoas elas têm muito dinheiro e a grande maioria das pessoas tem pouco dinheiro. Isso é parte da sabedoria de Hashem. Se eu não me engano, eu acho que 90% de todo o dinheiro do mundo se concentra na mão de 5% das pessoas. Por que acontece isso? É vontade de Hashem. Ve'ilu hayah lekulam mamon arbe. E se para todo mundo tivesse muito dinheiro, lo hayu masigim aliado et itztarhutam. Eles não iam conseguir o que eles precisam para a vida. Por quê? Que im hayah lekol echad arbe kesef. Porque se todo mundo tivesse muito dinheiro em casa, Afechad lo hayah oved. Quem quer sair para trabalhar? Eu não preciso, tenho dinheiro em casa, não preciso trabalhar. Ou morrer, ou maskir, masheut murat kesef. Ninguém ia vender nada, ninguém ia alugar nada em troca de dinheiro. Me'achar sheyesh lo be'atzmo dei mamono. Ele já tem suficiente em casa. Então olha que impressionante, o mundo ia parar. Se todo mundo tivesse muito dinheiro, o mundo ia parar. Deus fez uma divisão completamente desigual, completamente desequilibrada, proposital, para isso fazer o mundo conseguir circular. Vehen yesh lirot et niflaot abore aledei itbonenut benigudim sheishnam bekesef bezahav. Então ele também, a gente pode ver as maravilhas da sabedoria de Hashem quando a gente reflete sobre as contradições que tem no ouro e na prata. Shemitzad echad kamutam ktana, que por um lado as quantidades disponíveis desses metais elas são pequenas. O mitzad sheni efshar lirkosh al yadam kamuyot atzumot shel kinyanei olam. E ao mesmo tempo dá para adquirir com um pouquinho de ouro e de prata
muita coisa do mundo material. Mitzad echad, chemikrei yerech, por um lado, eles são muito valiosos, shearei efshar leasig tmuratam kol davar shebaolam, que dá para conseguir, em troca deles, qualquer coisa do mundo, o mitzad sheni, chem mechusrei yerech. Por outro lado, eles não têm valor nenhum. Shearei mitzad atzmam, ein chem mevim ladam kol toelet, porque eles, de maneira intrínseca, eles não trazem absolutamente nenhum benefício para o ser humano. Vekol zen novea me'amachshava atová shebechokhmat elyoná. Tudo isso vem da grande sabedoria superior de Hashem, que colocou dentro do coração do ser humano o desejo por alguma coisa que não vale nada, simplesmente para fazer com que o mundo ele possa continuar girando. V'acharkach ein badvarim anitzrachim lekium aguf v'achazakot ad boet sofó. Então depois também, se a gente for observar as coisas que são necessárias para a manutenção do corpo, né, para a existência do corpo e para dar força para o nosso corpo, timtza shekama midvarim eile metzuim baolam bekamuyot gdolot vekama mehem metzuim bekamuyot ktanot. A gente vai ver que das necessidades do ser humano, algumas coisas elas têm no mundo em quantidades gigantescas, enquanto outras coisas existem em quantidades pequenas. Akol betem lemidat atzorech alehem. Tudo de acordo do quanto é a necessidade que o ser humano tem de cada um dos elementos. Vekol davar shetzirihim lo beyoter humuchan umatsui. Quanto mais a gente precisa de alguma coisa, isso está mais pronto para a gente usar e preparado. Vekol davar shefshar leitkayem bilado legamrei, e coisas que a gente poderia viver sem isso, ou lefachot zman mesuyam, ou pelo menos por algum tempo a gente pode viver sem isso. Kashe yoter leasigo venhu mizdamen ladam eila leprakim. Então isso é muito mais difícil de ser conseguido e ele só aparece às vezes para o ser humano de maneira em partes, o bekamut ktaná, e em pequenas quantidades. Lemachal, olha que, por exemplo, a avir shenoshmim, o ar que a gente respira, mikeivan shei efshar leitkayem bilado afilu sha'achat beshum ofen, pelo motivo que não tem como viver sem o ar, nem por alguns poucos instantes de vida, asao to aboret barach matsui baolam. Isso tem em qualquer lugar, numa quantidade, ve'ehin mimenu kolkach harbe, e Hashem preparou tanto, mas tanto de ar, she'ein hu nimna mishum adam. Não tem ninguém do mundo que não tem condições de ter ar, be'av makom ou be'av zman. Um dos países mais pobres do mundo, ar não falta. Ar não falta em nenhum lugar do mundo. Hashem ele deu, por quê? Porque alguns instantes sem ar, acabou. Nenhum lugar do mundo, Hashem ele deixou de mandar a coisa mais importante, que é o oxigênio. Ve'uil shadam tzarich gam lamaim, e pelo fato que o ser humano também precisa da água, eila sheu yachol leitkayem biladehem yoter zman mima sheu yachol leitkayem bli avir, mas a gente pode viver sem a água um pouquinho mais do que a gente consegue viver sem o ar. Lachen pizerotam abore al pnei kol haaretz. Por isso Deus espalhou isso sobre toda a terra. Veikva otam bemekomot mesuyamim shebalei achaim yecholim lageshet alehem. E Deus ele reuniu, fez uma mikve de maim, fez reuniões de água em lugares específicos que todas as criaturas podem ter acesso a essa água. Veim renimnaim mehem, eles não são impedidos de conseguir ter acesso à água. Eila she'ein chem nimtzaim bekol makom kmo avir. Mas não é uma coisa tão abundante quanto o ar. Como dá para viver um tempinho sem água, então não tem tanta água no mundo disponível, pelo menos água potável, não tem tanto disponível quanto a gente tem o ar. O libnei adam agarim rachok miamaim
Mevim otam bakesef, mashen ken bavir. E o ar, ninguém precisa comprar água, às vezes precisa comprar água. Quer dizer, em épocas de seca, pessoas que moram longe de uma fonte de água, elas precisam comprar água com dinheiro. Ar não. Ar é tão abundante que não precisa comprar. Ve'amaim einam metzuim bemidah shavah lekol balei haim. E a água é diferente do ar. O ar está igual para todo mundo. A água já não está igual para todo mundo. Ve'ilu ha'avir matzui venitan leasig lekulam beshave tamid beotamidah. O ar igual para todo mundo e dá para conseguir o ar da mesma maneira. Não existe ninguém que tenha uma diferença, mais ar num lugar do que no outro, para todo mundo igual. Água, Deus já fez certas diferenças. Ve'oil ve'yesh tzorech gam be'ochel. E qual que é a próxima necessidade mais importante do ser humano? Comida. Eila shefshar leitkayem bilado zman mesuyam ve'limtzo lo tachlif. Então dá para viver um tempo específico sem comida e dá para procurar substitutos para comida. Yoter mima shezeh efshari legabei avir ve'amayim. Muito mais do que é possível em relação ao ar. O ar não tem nenhum substituto, não tem nada artificial que pode E a água também, a água não tem muito que substituir ela, a água já tem mais substituições. Lachen arbei yoter kasher leasigoto. A comida já é um pouco mais difícil da gente conseguir ela. Veu nadir yoter me'amayim, e ela é um pouco mais rara do que a água, é menos abundante no mundo. Eila sheaf al piken nimtza mimeno arbe. Mas mesmo assim tem muita comida no mundo. Infelizmente o desperdício que tem, quer dizer, quanto se joga de comida. Eu vi 2 documentários impressionantes. Um é chamado A Ilha das Flores, que mostra uma ilha onde a comida que dão para as pessoas é o que sobra dos porcos. Então esse é o nível de cuidado. A pessoa primeiro alimenta os porcos, o que os porcos não comem servem para as pessoas. E um outro documentário mostra de um homem de uma aldeia que as crianças não têm nem comida, e ele vai circulando de noite com uma bicicleta em todos esses restaurantes, né, fast food. Ele abre as lixeiras, pedaços inteiros de frango lá no lixo, e ele recolhe para levar para as crianças da cidade dele. Quer dizer, quanto desperdício tem, quanta comida tem no mundo, mas ao mesmo tempo quanto desperdício, quanta comida ela é estragada. Então estão tendo, acho que na França estão fazendo agora uma campanha para as pessoas não jogarem fora os vegetais só porque o vegetal está feio. Quer dizer, isso não muda o gosto, né? A campanha é que o vegetal feio não tem um gosto pior do que o vegetal bonito. Então se desperdiça, se joga fora muita comida. Quer dizer, existe uma quantidade muito grande de comida, mas que infelizmente deveria estar para ter suficiente para todo mundo, mas por uma distribuição equivocada e pelo egoísmo do ser humano, algumas poucas pessoas não conseguem ter acesso à comida. Vechen bema shenogea lemalbushim asuim miorot vetzemer vigidulei adama. Também em relação a vestimentas. Agora mais uma coisa, o que quer dizer? A gente precisa de roupas, mas até menos do que a gente precisa de comida. Então, feita de couro, feita de lã, feita de coisas que crescem da terra, né, do linho, kegon pistan vetzemer gefen vedomehen, como linho ou algodão ou coisas do tipo. Hiot veyesh lachem tachlif, pelo fato que tem muitos substitutos, quer dizer, você tem muitas opções do que você pode usar para cobrir o corpo. Yoter mima sheyesh laochel, muito mais opções do que você teria, do que substituir a comida. Lachen aefsharut leasigotam eina kayemet eila misman lesman. Então também a possibilidade de conseguir essas coisas também já vai diminuindo a abundância, né, e o quanto isso tem oferecido no mundo. Mipnei shazman shadam yachol leitkayem biladam ou leistapek bemeat mehem, porque o tempo que a pessoa pode viver sem isso, o que ele pode se saciar, pode estar com pouco disso, o yoter aroch miasman sheu yachol leitkayem bli mazon, é muito maior do que o tempo que ele pode viver sem comida.
Então quer dizer, ele vai listando, impressionante, todas as coisas, quanto mais a gente precisa, Hashem produziu isso numa quantidade gigantesca. A gente vai precisando menos, as quantidades vão diminuindo. Tudo de acordo exatamente com o que o ser humano ele precisa. E por último ele traz Ulam Avanima Yekarim Veazahav Yakesef Veshar Otzrot Ateva, mas as pedras preciosas, o ouro, a prata e os outros tesouros que tem na natureza, Yot Veatzor Echalech Matzmam Umuat, qual é a necessidade real que a gente tem? Muito pouco. Vehem Mevim Toelet Rak Leitim Rehokot, e isso tem um benefício só a longo prazo. Vekol Hashivutam Irak Mipnei Shebnei Adam Bo Lidei Askama Leiahez Lahemerech, e toda a importância é só porque as pessoas concordam em atribuir valor para isso. Se todo mundo definisse a partir de amanhã que o ouro não vale nada, o ouro não vale mais nada. Quer dizer, uma coisa que foi atribuído por todas as pessoas. Lachen lo nimtza mehem af etzel bnei adam rabim, então poucas pessoas vão ter isso. Kamut kazot shenimtzet me amazon etzel echad mehem. Então quer dizer, quantas pessoas têm de ouro e joias em casa comparado com o que uma pessoa tem de comida em casa? As quantidades de comida com certeza são muito maiores que as quantidades de joias, mesmo que os maiores milionários têm em casa. Vedavar zehu mahmat asiba sheiskarno mikevan shadam yachol leitkayem biladam. Porque o ser humano pode viver sem elas, então Hashem ele manda, tem que com dificuldade, tem que minerar, tem que tirar lá do fundo da terra, é difícil ter, é caro para ter, justamente porque você não precisa. Não precisa muito, Hashem ele dificulta. O que precisa muito, tem de graça. Então, sabedorias do Criador do mundo em cada detalhe.